Olá, jovem, seja muito bem-vindo. Esse é o canal do MJ. Eu me chamo Leonardo Antônio e estou aqui hoje para trabalharmos um tema importantíssimo: perseverança. Meu amado jovem, para tanto, vamos começar rezando. Inspirai, ó Deus, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Deus, desde já peço o Teu Espírito Santo para inspirar-me em minhas palavras, assim como abrir o coração daqueles que me ouvem através desse canal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Meus amados, é impossível falar de perseverança sem antes falar de uma decidida decisão por Cristo. A nossa vida de fé, a nossa caminhada, só inicia realmente quando, de fato, decidimos pelo Cristo. Afinal, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não é mesmo? Já dizia em Gálatas 5:1. Tomemos, portanto, mais uma vez o Evangelho de Mateus no Sermão da Montanha. No final do sermão, no capítulo 7, no versículo 24, Jesus vai dizer assim: Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Meus amados, aqui Jesus faz uma analogia a alguém que constrói uma casa. Em primeiro lugar, aquele que constrói e fundamenta aquela casa sobre a rocha, num solo firme, num solo que realmente dará sustentação à casa. Não é mesmo? Que realmente enraiza a sua vida na rocha que é Cristo. Outro caso, um homem que edifica sua casa sobre a areia, num solo mole, num solo em que realmente não tem tanta firmeza. Então, o que isso quer dizer? O primeiro homem é um homem que fez uma decidida decisão por Cristo, que coloca em prática as coisas que ele aprende de Cristo, através da igreja, através dos últimos vídeos que fizemos nessa formação catequética aqui no nosso canal, através do contato com a Palavra de Deus, com o catecismo, enfim, a gente vai recebendo tantas informações e resolvemos pela nossa liberdade se colocamos ou não em prática. E prudente é o homem que escuta a voz de Jesus e coloca suas palavras em prática. Meus irmãos, você viu aqui que Jesus faz uma analogia às intempéries, ventos, chuvas, tempestades, que investiram contra a casa. Afinal de contas, aqui ele quer trazer para nós a realidade
que a nossa caminhada de fé nunca vai ser só de brisas, só de tempos favoráveis, de bonanças. Não, teremos tribulações. E preste bem atenção o que vai dizer o livro do Apocalipse, lá no capítulo 2, no versículo 10. Vem comigo. Nada temas ante o que hás de sofrer. Por esses dias o demônio vai lançar alguns de vós na prisão, para pôr-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Palavra do Senhor. Lá no capítulo 3, ainda de Apocalipse, no versículo 21, vai dizer assim: Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados, a palavra de Deus vai dizer que a gente vai sim ter tribulações e que a gente precisa ser fiel até a morte. Isso consiste na perseverança, totalmente ligada à fidelidade, àquilo que eu aprendi do Cristo, aquilo que eu aprendi da palavra de Deus, do reino de Deus. Lá no Evangelho de Mateus, a gente vai perceber o seguinte, no capítulo 10, no versículo 22. Jesus vai dizer para nós: sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É óbvio que a gente tem essa caminhada de fé porque a gente espera um dia ser salvo, contemplar a face de Jesus frente a frente, contemplar a casa de Deus celestial, o palácio celeste, a nova Jerusalém, como também diz o livro de Apocalipse, onde todos nós nos uniremos aos santos, aos eleitos, e aí sim não haverão mais tribulações, não haverão mais sofrimentos, e assim poderemos gozar de uma vida eterna, de alegria, de paz, ligados ao nosso Senhor. Mas, amados, é o seguinte: a nossa vida aqui na terra se consiste em amar e ser amado. Isso está no âmago do nosso ser. Isso está no interior da nossa alma, no mais profundo da nossa psique, da nossa mente, tem essa necessidade de amar e de ser amado. Então, eu convido você a fazer um exame de consciência. O quão você tem amado e o quão você tem sido amado. Meus irmãos, a realidade do amor, ela nos preenche de tal forma que ela nos dá a essência maior da vida. Deus é amor, já dizia a palavra de Deus. Então, temos que fazer como Jesus, o servo fiel. Jesus vai dizer no Evangelho: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. O que Jesus dizia aqui? Que ele veio também dar amor. Ele veio trazer o exemplo de nos colocar a serviço do amor para assim sermos felizes. Jesus veio revelar ao homem a essência da natureza humana. Então, meus irmãos, várias tribulações, várias perseguições estarão no nosso caminho até o céu. Portanto, precisamos ser perseverantes, porque senão acabamos sendo assaltados na fé. Preste bem atenção o que São Paulo vai dizer lá em Timóteo, segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7.
Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado, e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Que maravilha, né, meus amados? São Paulo já dizia para nós: guardei a fé, combati o bom combate. Nós não podemos fugir das tribulações. São elas que realmente irão promover em nós essa fidelidade ao reino de Deus, essa grande virtude de fortaleza, de realmente estarmos inseridos na rocha, porque virão as tempestades, os ventos incidirão contra a nossa casa, mas ela não irá cair, porque nós afindamos na rocha, em Jesus Cristo. Lá na carta aos Timóteos, agora na primeira carta, São Paulo vai dizer assim, no capítulo 1, no versículo 18: Eis aqui uma recomendação que te dou, meu filho Timóteo, de acordo com aquelas profecias que foram feitas a teu respeito. Amparado nelas, sustenta o bom combate, com fidelidade e boa consciência, que alguns desprezaram e naufragaram na fé. Aqui São Paulo vai dizer que alguns desprezaram o bom combate, desprezaram a fidelidade e desprezaram a boa consciência. Meus irmãos, o demônio sempre irá querer calar a nossa boca. E a melhor forma é roubando a nossa fé, assaltando-nos nesse dom maravilhoso. Mas aí que vem a essência desse vídeo. O que fazer, então, para perseverar e não sofrer com um assalto terrível do demônio contra esse dom espiritual? Vamos ao catecismo. Lá no parágrafo 162, ele vai dizer que a fé é um dom gratuito, mas que podemos perdê-la, como bem lemos aqui na carta de São Paulo a Timóteo. Mas que para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que aumente em nós. Isso mesmo, precisamos de suplicar, implorar a Deus que aumente em nós o dom da fé. Porque a nossa fé deve agir pela caridade, ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da Igreja Católica. Assim nos diz o parágrafo 162 do Catecismo. Então percebemos que a oração, ela tem um papel fundamental na perseverança. A oração é aquilo de mais importante que pode ter na vida de um cristão que persevera. Olha que nos diz o parágrafo 2744. Orar é uma necessidade vital. A prova contrária não é menos convincente. Se não nos deixarmos levar pelo Espírito, cairemos de novo na escravidão do pecado. Como o Espírito Santo pode ser nossa vida se nosso coração está longe dele? E aí vem aquela famosa frase de Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza, certamente se salva. Quem não reza, certamente se condena. Meus irmãos, queremos ser salvos. E para sermos salvos, precisamos rezar. Precisamos rezar para quê? Para que nós sejamos capacitados a amar. E assim, perseverando na oração, perseveraremos também na guarda da nossa fé. Portanto, eu convido você, jovem, que se
integrou ao serviço de Deus, a ir comigo lá para o livro de Eclesiástico, no capítulo 2. Preste bem atenção o que vai dizer esse ensinamento de Jesus através da palavra no livro de Eclesiástico, capítulo 2. Preste bem atenção, servo jovem. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara tua alma para a aprovação. Humilha teu coração, espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afasteis dele, para que não caiais. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça vossa recompensa. Para finalizar, vós que temeis o Senhor, esperai nele, sua misericórdia vos será fonte de alegria. Ah, meus irmãos, quanta alegria nos dá as palavras proferidas por Jesus, pela Bíblia, pela palavra de Deus, mas quanto medo nos dá dessas tribulações. É por isso que nós não podemos confiar nas nossas próprias forças, e sim depositá-las nas mãos de Deus. Confiar na intercessão dos nossos santos de devoção. Pedir São Miguel Arcanjo que nos sustente no combate, mas certos de que alcançaremos uma coroa incorruptível, que é a glória de Deus, que é a salvação da nossa alma. Veja bem o que São Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 9, no versículo 24. Preste bem atenção, você que quer perseverar. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que só um recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais, de tal maneira que você alcance o prêmio. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós fazemos por uma coroa incorruptível. Assim, eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. São Paulo é maravilhoso. Ele vai falar num trecho, numa carta, que não importa a que ponto chegamos, importa é que sigamos decididamente rumo aos céus. Meus irmãos, quanto mais vamos caminhando, mais temos que nos fortalecer e nos alimentar na fé. Aqui ele vai dizer que o atleta se impõe a algumas privações na alimentação, né? Nos testes de condicionamento físico, na disciplina com as horas de sono. Enfim, a vida de um atleta
deve ser muito disciplinada. E ele busca uma medalha, uma coroa corruptível. Mas nós, que buscamos o céu, estamos em busca de uma coroa incorruptível, que não se corrompe. Portanto, meus irmãos, vem aqui, junto com São Paulo, junto conosco, que queremos perseverar até o final, para que corramos rumo ao céu, para que a gente dê golpes, não no ar, mas golpes certeiros nos combates espirituais que nos são propostos. E assim possamos perseverar. Eu sei, meus amados, que no tempo em que você for convidado a abandonar a sua caminhada, o inimigo de Deus vai se fazer pai da mentira, querendo colocar vendas, querendo colocar máscaras para se aproximar de você, através de conselhos de pessoas que você tem uma estima grande, mas que esses conselhos contradirão a palavra de Deus. Muito, muito cuidado. Lembre-se dos sacramentos, que eu costumo dizer que é do dia a dia, que é os sacramentos do batidão mesmo, sem querer diminuir aí a eficácia e a grandiosidade desses sacramentos, mas os sacramentos da Eucaristia e da confissão. É o nosso banho espiritual, a Eucaristia. Quantas vezes o nosso corpo humano precisa de banhos? Todos os dias você deve tomar pelo menos 1 ou 2 banhos. A Eucaristia, o nosso alimento espiritual físico, né? Nosso alimento espiritual palpável ali. Quantas vezes o nosso corpo não precisa de alimentos durante um dia? E quantas vezes também o nosso espírito, meus irmãos, não necessitará de várias vezes se colocar em confissão, se colocar a se alimentar pela Eucaristia. São os sacramentos que realmente nos darão vida longa, tá bom? Você que provavelmente não se decidiu ainda pela sua vocação, se é matrimonial, se é uma vocação celibatária, enfim, lembre-se que, independente da sua vocação, você será aprovado e terá que dar testemunho de fé na fidelidade ao reino de Deus, na fidelidade com Cristo. Afinal de contas, a maturidade espiritual só vem após vencermos diversas provações. Combatermos bons combates, junto com Cristo, com os joelhos no chão, adorando e suplicando a Ele a graça que vem do alto. Não se iluda, jovem, a abundância da vida está em Cristo. Amá-lo é o nosso objetivo, servi-lo é a nossa missão, e estarmos com Ele é uma necessidade perene, porque sem Ele cairemos na escravidão do pecado mais uma vez. E te convido a pensar nessa história. Certa vez um escravo recebeu um nobre senhor na faixa de 30 a 35 anos, numa charrete. Ele chegou triunfante, foi lá no campo onde estava aquele escravo, trabalhando, servindo, suando, e o resgatou. Colocou-o nessa charrete e então, saindo daquela propriedade, o escravo disse: meu senhor, como assim o senhor me pega, me tira de onde eu estava e me traz para cá? Meus superiores viram tudo isso e não disseram nada. O senhor triunfante chegou ali e me retirou da escravidão. O que houve? E então o jovem diz: eu o salvei, eu o comprei por não poucas moedas, mas por muitas. E agora você é meu, e sendo meu, eu lhe concedo a liberdade. Pode ir, seja livre, faça o que bem entender da sua vida. Você já não mais é escravo. E assim, o escravo vira para esse senhor e diz: se você me deu tudo isso, eu tenho que te retribuir. E, para tanto, a partir de hoje,
eu me coloco aos teus pés para servi-lo de todo o coração, não porque me impuseram, mas porque eu desejo e sei que assim serei feliz, porque o Senhor é um Senhor bondoso, o Senhor é um Senhor compassivo, misericordioso. Portanto, jovens, eu te peço que se coloque no lugar desse escravo. Às vezes, você já foi salvo da escravidão do pecado. Às vezes ainda nem foi, mas saiba que Jesus, triunfante, irá te libertar. E se Ele por acaso já tiver te libertado, saiba que servindo, amando, você encontrará a abundância da sua vida, a verdadeira liberdade, e não uma libertinagem, como o mundo tem oferecido para vocês. Se fundamente na palavra de Deus. Sereis perseguidos, sereis caluniados, sereis muitas vezes zombados, mas aqueles que perseverarem até o fim, até a morte, esses alcançarão o prêmio, e o prêmio é o prêmio da salvação. Saiba bem também, jovem, que a caminhada de fé não promete tão somente alegrias para a vida eterna. A alegria de ser de Cristo aqui é muito maior que qualquer alegria que o mundo possa tentar nos confiar. Saiba diferenciar alegria de empolgação e venha ser feliz ao lado de Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eis a mensagem efetiva de Jesus no Evangelho. Um abraço, fique com Deus, que Deus te abençoe muito, seja perseverante e é nós que voa para o céu.